Nós sabemos que há mais, que existe mais a Tua presença, que existe mais a Sua glória, e sabemos que a Sua palavra nos leva a níveis mais profundos de conhecimento, de intimidade contigo, Senhor. Conhecendo a Tua palavra, conhecemos o Senhor, conhecemos a Sua mente, conhecemos o Seu coração, a Sua vontade e as Suas promessas sobre nós. Portanto, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, quebra todo argumento contrário à Tua palavra, todo sofisma, todo engano, toda mentira, seja quebrado agora no poder do nome de Jesus, e que venha do céu, Senhor, a revelação e a dimensão da Tua palavra. É o que nós pedimos e cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, domingo eu preguei uma mensagem extremamente importante para a igreja. Ela foi transmitida ao vivo pela minha página do Instagram, então está salvo lá. Eu até recomendo que você assista. E domingo eu preguei sobre o poder do nome de Jesus. Aí você fala, então tá bom, já vi tanta pregação sobre isso, não perdi nada. Meu amado, eu gostaria muito que você, se puder, que você possa assistir a palavra que foi pregada domingo, porque Deus está nos levando a uma dimensão de um entendimento, principalmente sobre a restauração de muitas coisas que Deus, nesses dias, tem restaurado, não só sobre o Brasil, mas também sobre outras nações. Som. Ui. Melhorou, não? Estava meio abafado. Eu acredito que muitos de nós temos uma certeza no coração: Jesus está voltando. A maioria de nós tem essa certeza no espírito. Eu acredito que em tempos de tanta turbulência, em tempos em que muitas igrejas, muitos líderes estão até publicamente se degradando, se atacando uns aos outros, uma coisa é unânime: todos têm essa convicção no coração. Em nenhum outro momento da história tantas profecias se cumpriram ao mesmo tempo como nos nossos dias. Nunca houve um cenário tão propício para a volta de Cristo como nos nossos dias. E é evidente que, para que o Senhor volte, e Ele vai vir para buscar a sua igreja, Ele vai trabalhar na restauração de pilares extremamente importantes, para que quando Ele volte, Ele não encontre uma igreja dormindo, uma igreja alheia à sua própria vontade. Para aqueles que conhecem um pouco mais da Bíblia, sabem que existe uma parábola. Jesus contou uma parábola das virgens nessas, pastoras, e da sábia, aquela que Ele se preparou para o encontro com o noivo, e as que dormiram, não se prepararam, foram pegos de surpresa. Quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. Então haverá um povo que estará preparado para esse encontro, e haverá um povo dormindo. Essa parábola conta uma realidade espiritual dos nossos dias. E uma das coisas que eu tenho notado que Deus está restaurando é a veracidade da sua palavra e dos principais pontos de vida em relação à sua palavra. E talvez você esteja pensando: o que isso tem a ver com o poder do nome de Jesus? Amados, só para tirar um contexto, porque domingo foi a palavra que deu origem a esta série que vou ministrar a partir de hoje. Vai ser uma série de 4 mensagens com o título Ministros de uma Nova Aliança. E o que nós entendemos domingo na palavra foi que a grande maioria de nós vimos usando o nome de Jesus, crendo no poder do nome de Jesus, mas usando o nome de Jesus como um amuleto, como uma palavra mágica. Seja sincero: quantos de nós não colocou o nome de Jesus no final de uma oração, crendo que por colocar aquela palavrinha ali as coisas tinham que acontecer?
como se realmente fosse uma palavra mágica. Eu orei, falei no nome de Jesus, vai dar certo. Tanto que a gente começou a usar isso até fora de oração. Ah, você vai domingo em casa? Eu vou em nome de Jesus. Literalmente como se fosse ali, né, um jargão. Mas o nome de Jesus não só é muito mais do que isso. Como domingo nós entendemos o que há por trás do poder do nome de Jesus e o porquê nos nossos lábios existe um poder para usar o nome de Jesus. Quem estava aqui domingo? Então você entendeu que como Jesus Cristo veio inaugurar um reino, diga comigo reino, como Jesus veio inaugurar um reino, todo o reino é estruturado sobre departamentos, sobre ministérios. Você tem o rei, você tem os servos do rei e você tem os ministros do rei. E nós, em Cristo, somos chamados ministros, embaixadores do reino. E eu li com você a carta aos Coríntios, quando Paulo diz com todas as letras: somos embaixadores de Cristo. E um embaixador, o que é? Irmão, é importante que a gente comece a ler a Bíblia como ela é, e entender o que cada palavra está representando ali. Um embaixador é o representante de uma nação em outra nação. O embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ele representa o governo do Brasil nos Estados Unidos. Por isso você não tem apenas um embaixador de uma nação para todos. Você tem embaixador do Brasil nos Estados Unidos, tem embaixador do Brasil na Coreia, no Japão, na Alemanha. Você tem uma embaixada naquele lugar, na embaixada trabalha um embaixador. Como estão entendendo isso? O embaixador naquele lugar representa a sua nação, ele representa o governo da sua nação. Portanto, lá nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil fala em nome do presidente do Brasil. Portanto, como nós, sendo embaixadores de Cristo, quando nós usamos o nome de Jesus, nós, como embaixadores, estamos usando o nome do nosso rei, exercendo autoridade em uma terra estrangeira. E qual é essa terra estrangeira, pastor? O império das trevas, o mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, embaixadores de Cristo, vivendo no mundo com a autoridade que o nosso rei nos concede em seu nome. Então nunca mais entenda o nome de Jesus como um jargão ou como uma palavra mágica. Entenda o nome de Jesus como uma insígnia, como um distintivo que lhe concede autoridade aonde você está. Nós somos cidadãos do reino do Filho do amor de Deus, sendo embaixadores em uma outra nação, esse mundo tenebroso, o império das trevas. Então, quando você for usar o nome de Jesus, primeiro você precisa entender se você recebeu autoridade para isso, se você já foi constituído filho de Deus pelo poder do sangue de Cristo, ou seja, se você já entregou a sua vida para Jesus, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, se você já foi batizado nas águas e nasceu de novo, aí você recebe o selo do Espírito. Sabe, isso é tão relevante, tão importante, que Jesus, que o próprio Senhor Jesus, quando enviou os 70, de 2 em 2, talvez você conheça a passagem, é bastante famosa, e os seus discípulos vão, aqueles 70 discípulos vão de 2 em 2 lugares, eles vão batendo de porta em porta, levando a palavra do reino de Deus. E quando eles voltam e dão um parecer para Jesus, dão um feedback para Jesus. Jesus, uau, foi top a nossa missão, deu tudo certo, as pessoas abriram as portas, falamos das coisas a respeito do reino de Deus, e assim como o Senhor falou, sabe o que aconteceu, Jesus? Até os demônios nos obedeceram, até os demônios se submeteram. E aí Jesus diz o seguinte: vocês estão felizes porque os demônios obedeceram a vocês? Antes, vocês deviam estar felizes porque o nome de vocês está registrado nos céus. Uau!
Ou seja, Jesus acabou de explicar algo poderoso aqui, querido. O fato dos demônios terem obedecido 70 significa que antes o nome deles estava registrado nos céus. O que concedeu a autoridade a eles sobre os demônios era o fato de que o nome deles estava nos céus, arrolado, registrado nos céus. E isso concede a nós a autoridade para então utilizarmos o nome de Jesus. Se você entender isso, a tua oração nunca mais vai ser a mesma. Se você compreender isso, a sua vida cristã vai ganhar uma outra dimensão e você vai entrar com mais autoridade nos lugares onde você tem que enfrentar. Então, a partir de hoje, a partir dessa palavra, a minha expectativa, ao final dessas 4 mensagens da série Ministros de uma Nova Aliança, é que você consiga virar uma chave dentro de você e saia de uma posição de um rótulo de crente, que você saia de uma posição de um rótulo de evangélico, que você saia de uma posição de um rótulo de cristão e entre em uma consciência de fé de que você é cidadão do reino de Deus, é embaixador de Cristo e ministro de uma nova aliança. Pastor, porque isso muda na minha vida, muda tudo. Porque se você entra em um lugar e você não sabe quem você é, você não tem noção da sua identidade, você pode ser lesado, você pode ser prejudicado, simplesmente por não saber quem você é. Imagina por gentileza, pense comigo. Imagina alguém lá na Argentina. Alguém lá na Argentina, sem saber que o Júnior é embaixador do Brasil na Argentina. E o Júnior está lá na praça, e ele por algum motivo é confundido com outra pessoa, e um policial argentino prende ele e dá uma surra nele. Se ele for simplesmente um turista, o que vai acontecer com aquele policial? Não vai acontecer nada. Vai ser chamar a atenção para cara, você pegou um turista, a pessoa errada, desculpa. Mas se ele for o embaixador do Brasil? Você sabe o que acontece? Isso tem até nome: conflito diplomático. Tem que entrar os dois chefes das duas nações e intervir porque o cara pegou um embaixador do Brasil. Então, se você entender que você é embaixador de Cristo, ministro do reino, a maneira como você entra e sai muda tudo. Você não vai mais entrar no teu trabalho, se submeter a certas circunstâncias sem saber quem você é. Você vai entrar lá com a consciência cristalina de que você é embaixador do reino mais poderoso do universo. E não que isso vai te fazer melhor do que ninguém lá dentro, mas se alguém começar a subjugar você, se o diabo começar a faltar você, se aquele rabiscar começar a lançar funcionários sobre você, na autoridade de um embaixador, você vai repreender aquela pombaginha, em nome de Jesus, vai colocar no lugar dela, ao invés de cair numa cilada e perder a sua autoridade conquistada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se alguém começar a trapacear, a subjugar você, você vai ter a autoridade como embaixador do reino de Deus para orar e ordenar que o demônio que está usando aquela pessoa para derrubar você saia no nome de Jesus. Ele vai ter que sair, você vai ser honrado no lugar que você trabalha. Se você estiver diante de alguém enfermo e você tiver consciência de que você é um embaixador de Cristo, um ministro do reino, você não vai orar, sabe, como que implorando: Senhor, por favor, em nome de Jesus. Não, você vai entrar como um ministro, conhecendo a sua autoridade, dizendo: em nome de Jesus, o meu rei, eu ordeno, o espírito de enfermidade saia agora. Aí aquele espírito vai falar assim: cara, ele sabe quem ele é. Existe um contexto que muitos de vocês aqui já nos viram fazendo libertação. Nós não promovemos isso nos cultos, porque aqui o culto da adoração é ao Senhor Jesus. A libertação é na casa, a pessoa está precisando de uma visão do mal, não, se tem manifestação, a gente ora expulso. Se acontecer,
mesmo fora da nossa direção, nós vamos levar a pessoa em um lugar discreto, nunca vamos expor ninguém. Mas quem já presenciou nós fazendo libertação, a gente não fica entrevistando o diabo, não, porque não é necessário. A gente entra como embaixador de Cristo lá e dá uma ordem, em nome de Jesus, sai. 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 Não sei que não seja demônio. Tem gente que começa a dar umas noias para ganhar atenção e vai passar aquele demônio. Vai ver que não era tão emocional. A sua demônio vai sair. E a vida vai mudar depois disso. Ela vai ter uma nova vida, uma nova história. Então nós começamos esse assunto no domingo. Mas é muita coisa para um culto só. Aliás, é muita coisa para apenas dois. Por isso eu dividi em 4 mensagens. A primeira é hoje. Se você toda quarta-feira, 4 mensagens dessa série. Então eu quero rapidamente falar com você sobre o conceito de reino. Jesus veio inaugurar o reino, Mateus capítulo 13, João Batista diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E João Batista estava se referindo a Jesus Cristo, porque João Batista estava apontando para o rei do reino. Em Mateus capítulo 4, é o próprio Senhor Jesus, no verso 17, quem diz: ei, é chegado-vos o reino de Deus, porque agora é o próprio rei do reino se apresentando e inaugurando esse reino. Isso é tão claro no ministério de Jesus, que você sabe muito bem, até porque você já viu filme, novela, tudo quanto é tipo de coisa produzida, seriado, no momento em que Jesus é crucificado. Antes de Jesus ser crucificado, a famosa paixão de Cristo, quando Jesus passa pela condenação, antes de ser crucificado, ele é levado para Pôncio Pilatos. Você lembra disso? E diante de Pôncio Pilatos, Pilatos pergunta: viu, seguinte, os seus irmãos, seus conservos religiosos, te trouxeram a mim com uma acusação, dizendo que você é o rei dos judeus. O que você tem a dizer a esse respeito? Jesus responde: eu sou o rei, mas eu não sou o rei deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas, meus servos já teriam vindo me proteger, e vocês nem tocariam em mim. Mas o meu reino não é deste mundo, mas sim, eu sou o rei. Então eu quero deixar bem claro para você que Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio inaugurar um reino. Diga reino. Para isso ficar bem claro dentro de você, você precisa entender bem a diferença entre reino e religião. A palavra religião vem do latim religare, e é a proposta de você, de um conjunto de crenças e regras, religar o homem ao Criador. Isso é o conceito de religião. E religião, o mundo tem várias religiões. O budismo é uma religião, o hinduísmo é uma religião, o islamismo é uma religião, o espiritismo é uma religião e o cristianismo é uma religião. Mas Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus veio fundar o reino. Cristianismo é como muito tempo depois se tornou chamado aqueles que seguem a Jesus. E domingo também lembrei você que nenhuma outra religião, os seguidores do líder oram em nome do seu líder. Você nunca vai ver um muçulmano orando em nome de Maomé, que é o profeta líder do Islã. Não, eles vão orar em nome de Allah, que como eles chamam Deus. Você nunca vai ver um budista orando em nome de Buda. Mas os cristãos oram em nome do seu rei, do seu Senhor. Os cristãos oram em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus não é meramente um profeta. Jesus não é meramente um líder religioso. Jesus é o rei de um reino. E agora você entendeu que é na autoridade desse rei que nós falamos. Sim ou não? Quantos estão entendendo isso? Amados, eu quero construir dentro de você com clareza. Eu quero construir isso dentro de você, de maneira que essa fé se torne inabalável dentro de você, e você realmente tenha uma nova vida, uma nova experiência com Deus na sua caminhada, na sua vida cristã. Enquanto nós entendemos
que Jesus veio, portanto, inaugurar um reino e não uma religião. E é por isso que lá no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque não é mais por um sistema de crenças ou de regras, mas através de uma pessoa. É por isso que quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite, Jesus falou assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Por quê, querido? Porque para você ser cidadão de um reino, você precisa ter nascido naquele lugar, sim ou não? Você é brasileiro porque você nasceu no Brasil. Então, para você ser cidadão do reino, você precisa nascer no reino. Mas você não nasceu no reino, você nasceu aqui na terra do mundo. Você nasceu no império das trevas. Nós não nascemos no reino de Deus, nós nascemos no império das trevas. Por isso, na carta aos Colossenses, Paulo disse: Deus te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque nós não nascemos no reino do amor de Deus, nós nascemos no império das trevas. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, onde nos tornamos cidadãos desse reino. E como cidadãos desse reino, nós precisamos nascer nesse reino. Por isso Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Porque nascendo de novo, nascendo no Espírito, vocês se tornam cidadãos desse reino. Agora nascidos nele. Então vem comigo, acompanhe essa palavra em nome de Jesus. Prepara teu espírito, teu coração, porque você pode sair daqui essa noite com uma nova dimensão de fé sobre a tua vida, entendendo a sua vida cristã como você jamais teve oportunidade na tua vida, lidando com as suas guerras, lidando com as suas dores, com as suas adversidades de uma maneira como você jamais lidou antes, entendendo que você não é meramente uma poeira estelar, um ser perdido no universo. Não, você é criatura de Deus, formada à sua imagem e semelhança, resgatado do império das trevas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário e constituído cidadão do reino dos céus, querido. Isso precisa mudar dentro de você, para você não andar mais como um derrotado, escravo do pecado, escravo de vícios. Segundo, precisamos entender o conceito de eclésia, o que é de fato a igreja. Se entendemos o que é reino, precisamos entender o que é eclésia. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, naquela famosa passagem que tenho certeza que você conhece também, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: ei, quem dizem ser o Filho do Homem? Um diz: Elias, outros diz João Batista, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem lembra essa passagem? Aí Jesus responde dizendo: Pedro, você tem razão, mas você não descobriu isso sozinho, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra, Pedro, sobre este fundamento de que eu sou o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia. A palavra que nós chamamos hoje de igreja, ali no original é eclésia. Interessante, eu tenho certeza que você talvez não saiba disso, mas a eclésia não é um termo religioso também. Aquilo que nós hoje entendemos como igreja, que é na verdade original eclésia, era uma assembleia, era um grupo de pessoas gregos. A eclésia era uma assembleia de gregos que se reunia para debater as questões da sociedade. Eles nomeavam ministros, juízes, decidiam onde seria investido tal coisa na Grécia. Eclésia não é um termo religioso, eclésia é um termo social político, é um grupo de pessoas que se reúnem para deliberar sobre os interesses da sociedade, inclusive sobre leis. Quem sabia disso? Aí Jesus vem e está vendo Pedro, está vendo aquele povo lá, a eclésia dos gregos. Eles não têm um povo que se reúne para deliberar sobre as coisas da Grécia, do reino? Sim, então eu vou edificar a
Grécia tem a eclésia deles, nós temos a nossa eclésia, o nosso grupo, a nossa assembleia de pessoas que vão se reunir em meu nome para deliberar sobre as coisas do meu reino. Essa palavrinha eclésia foi traduzida para o português como igreja. E a gente usa o termo igreja somente no sentido espiritual. Mas vai entendendo como Jesus realmente estava trabalhando o reino. A ponto de eu vou edificar a minha eclésia, a minha assembleia, o meu ajuntamento de pessoas ligadas à minha autoridade. Assim como aquela eclésia está debaixo da autoridade de César ou de Herodes, assim a minha eclésia está debaixo da minha autoridade, do Filho de Deus, ungido Cristo. Então você começa a entender que quando Jesus disse sobre esse fundamento, sobre esta pedra, eu edificaria a minha eclésia, o meu grupo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, antes de Jesus de fato subir aos céus, ele olha para essa eclésia, para esse grupo de pessoas que acompanhavam e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele vai repetir: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vão em meu nome e falem desse evangelho a toda criatura. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e façam discípulos em todas as nações. Ou seja, ali ele estava levantando ministros para ir por todo o mundo em seu nome, pregar o evangelho do reino e fazer de cada cidadão do império das trevas cidadãos do reino dos céus. Então você não foi salvo do império das trevas só para não ir para o inferno, querido. Você foi salvo do império das trevas para ser constituído embaixador e ministro de Cristo. Isso dá para você uma nova dimensão de vida. Isso faz com que você comece a ver em si mesmo uma outra realidade de quem você é. Sim ou não? É por isso que Deus nos chamou nessa comunidade para restaurar o chamado, poder e autoridade do povo. Porque durante quase 2000 anos, a maioria das pessoas andou na igreja sem a menor dimensão de quem era. Criou-se essa casta de clero e leigos. Então você tinha lá o sacerdote no altar e o leigo embaixo. E durante quase 2000 anos, nem sequer a constituição do reino podia ser lida, porque a Bíblia é a constituição desse reino. Durante 300 anos, a constituição do reino de Deus foi proibida de ser lida pela igreja. Quem sabia disso? Proibida. Você imagina uma nação em que os seus cidadãos não podem conhecer a sua constituição? Se você não conhece a constituição, como que você vai poder ser um bom embaixador? Então, se você quiser ser um bom embaixador, você precisa conhecer a constituição do seu reino. E ela está bem aqui. Essa é a constituição do reino de Deus. Aqui estão todos os seus direitos, deveres, leis, promessas, artigos. Tudo que você precisa para ser um excelente embaixador desse reino está aí nas tuas mãos, no teu colo, Constituição. E quanto mais você conhecer a Constituição, menos os seus inimigos poderão enganar você, menos as circunstâncias poderão trair você. Você não tem noção de como me angustia quando eu vejo um homem em pleno dia de semana encostado no teto bebendo, ao invés de estar cuidando da sua casa, orando, profetizando, declarando, mudando a vida de alguém. Eu olho para aquele homem e falo assim: meu Deus, ele não sabe quem ele é. Ele não tem a menor noção de que um Deus morreu por ele, para fazer dele um embaixador, um sacerdote, um ministro. Está aí, acabando com a vida. Porque se você sabe quem você é, você não vai destruir a tua vida, você vai honrar a tua vida. Porque você sabe o valor que ela tem para o reino que você serve. Como estão me entendendo? Amém. Eu não vou perder meu tempo com banalidades se eu tenho um ministério tão grande para trabalhar. Ei, o Deus do universo confiou a mim e a você o ministério. O Deus do universo confiou a mim e a você uma embaixada.
alcança toda a nação. Mateus 28, 18. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a Jesus. Ele pega essa autoridade, olha para a sua igreja, para a sua assembleia e diz: ei, agora vão vocês por todo o mundo, meus embaixadores, meus ministros. Aí, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e virar essa chave. Para de tratar a igreja como um lugar religioso que você vai praticar uma religião, porque é por causa disso que você não mudou de vida até hoje. Para de tratar a igreja como religião, porque é por causa disso que até hoje você não experimentou uma nova vida. Porque foi incutido em nós que nós temos que ter uma religião, então a gente vai achar que tem que ter uma religião, encontra uma igreja que a gente gosta, começa a frequentar, porque a gente botou na cabeça que tem que ter uma religião. E aí você senta na igreja, recebe a palavra, canta umas músicas, vai para casa na segunda-feira, na quinta-feira, não mudou nada. Porque você tem a sensação de que você fez alguma coisa boa na quarta-feira, ter participado de uma religião. Você tem a sensação de ter feito uma coisa boa no domingo, ter participado de uma religião, mas você não entendeu que você faz parte daquilo. Que Jesus morreu na cruz para que você participe desse reino ativamente. Mais do que cidadãos, vocês são ministros e embaixadores. Agora, olha só isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios 3, 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu vou ler de novo o versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, essa confiança de quem nós somos, essa confiança do reino, essa confiança de um novo nascimento, é por Cristo que temos essa confiança em Deus. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ai daquele que acha que é alguma coisa no reino. Ai do cara que acha que porque tem um título é alguma coisa. Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. E aqui Paulo diz: vocês acham que essa capacidade toda vem de nós mesmos? No encontro com Deus tem um momento lá na retinha final, quando o cara já chegou na sexta, sábado, está saindo quase domingo. Eu costumo perguntar para aquelas pessoas que estão ali: olha, você chegou aqui sexta-feira, e na sexta-feira, se você pudesse, coloca no pescoço de alguém. Na sexta-feira você chega aqui pensando: será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Está todo mundo assim, ó. Agora que eu descubro quem pensa assim. Mas se já foi, você fica é assim mesmo. Você vai dar um soco na cara desse homem. Você que eu posso. Você sabe o que essa risada significa, né? Aquela vergonha que sabe o que está falando. Aí no domingo, eu falo: cara, você faz 3 dias que você está ouvindo um monte de caboclo falar aqui. Você chegou querendo bater em todo mundo. Aí pergunta assim: você quer ir embora agora? Não, eu não quero ir embora, não. Vou ficar mais. Ninguém quer ir embora. E aí, como Paulo falou assim: você acha que a gente fez tudo isso por nós mesmos? Você acha que você foi curado e liberto porque nós somos alguma coisa? Não. Escute, por favor, entenda: a autoridade não está em nós, está em quem nós representamos. A
A autoridade não é do embaixador, é da nação que ele representa. Se o presidente destituir ele daquela posição, ele não tem autoridade, não serve para nada. Ele volta a ser um brasileiro comum. Quantos estão entendendo isso? Lembra quando Pedro, na porta do templo, encontrou um homem coxo, pedindo esmola? E aí Pedro estava com João do lado, e ele olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro. Ele era coxo pedindo esmola. E Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de levanta e anda. Eu dou um salto, fica de pé, gente, curado. Cara, isso é tão extraordinário, isso é tão real, que ele olha e vê dentro do templo os judeus, os mestres ali olhando para ele. E fala assim: por que vocês estão olhando para nós assim? Como se nós tivéssemos para a nossa própria misericórdia e vontade colocado assim, que estava enfermo, agora saudável diante de vocês. Ele disse: não foi nós não. Não foi pela nossa misericórdia, não. Foi aquele que vocês crucificaram que o colocou saudável diante de vocês. Nós somos só embaixadores. Nós somos só por isso, a autoridade é dele. Foi por causa do nome dele que ele ficou saudável. Amados, isso deve chatear muito líder que se acha, mas é real. Nós não somos nada sem Cristo. E Pedro acabou de dizer aqui: vocês acham que a gente pode alguma coisa? Tudo que a gente pode vender? A nossa capacidade vem de Deus. Isso faz com que todos os seres humanos se coloquem em um lugar de igualdade. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. O meu título de pastor não me coloca mais próximo de Deus que você, querido. Até hoje eu ouço isso: pastor, você precisa vir em casa olhar porque a sua oração é mais poderosa, porque o Senhor está mais perto de Deus. Eu falo: meu irmão, onde está na Bíblia isso? Porque a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado e Jesus Cristo, pelo seu sangue, comprou e preparou um novo e vivo caminho para todo o que crê. Esse novo e vivo caminho nos dá acesso ao trono da graça, onde todos nós podemos encontrar graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Quando Jesus rasgou o véu do templo, entregando a sua alma na cruz do Calvário, ele colocou todo o ser humano como sacerdote diante dele. Todos nós somos iguais. A minha oração é idêntica à sua diante de Deus, desde que a gente tenha a mesma intensidade na fé, mas não o título que nos diferencia em termos de autoridade. E Paulo, meu irmão, é Paulo que está dizendo isso. Leia comigo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou. Agora segura essa: para sermos ministros de uma nova aliança. Diga aleluia. Agora você entendeu, então eu tirei o nome dessa série: Ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por favor, olha para mim que na tua diga assim: você é um ministro de uma nova aliança. Uau! Você é mais do que um crente, você é mais do que um evangélico, você é mais do que um rótulo que a sociedade colocou. Você é ministro de Deus em uma nova aliança. E Paulo vai mais além. Não a aliança da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, acredite se quiser. Existe uma denominação que, baseada nesse texto, impede até hoje os seus membros de ler a Bíblia. Sabia disso? Se apoiando nesse texto que a letra mata, diz assim: não leia a Bíblia, porque a letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Eles vivem apenas de profecia. É verdade. Mas veja só, Paulo está comparando ministros de uma nova aliança. Se ele está dizendo ministro de uma nova aliança, é porque
não. Este é o sangue da nova e eterna aliança. E nessa nova e eterna aliança nós somos ministros. E quando diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, não quer dizer que você não deva ler a Bíblia porque ela mata, não tem nada a ver com isso. Pode ler a Bíblia. Não é a letra da Bíblia que mata, é a letra da lei que mata. Pode ler a Bíblia. Aliás, pode não ser deve ler a Bíblia porque ela é a constituição do seu reino. Uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E se a letra mata, o Espírito vivifica. E o que é vivificar? Vivificar é trazer vida a algo que estava mortificado. Eu não sei se você entende a diferença entre ressuscitar e vivificar. Eu falei que o culto de quarta está quase que virando um seminário, uma aula de teologia. Eu vou fim dela. Eu percebo que a gente precisa disso. Você sabe qual é a diferença entre vivificar e ressuscitar? Quem sabe? Ressuscitar quem está morto e vivificar quem está vivo, mas não está vivendo. Vivifica aquele que está mortificado. O que está mortificado? Alguém que está moribundo. O cara está vivo, mas ele não está vivendo, está vegetando. Você só pode vivificar uma coisa que já tem vida, mas não está vivendo. Então o Espírito traz vida a você, a mim, que estamos vivos na carne, mas não o Espírito. Então o Espírito vem dentro de nós e reaviva o nosso Espírito, estava dentro, inoperante, modificado. É por isso que nós, vivificados no Espírito, passamos a orar em línguas. Não é porque é dom, não é porque também é coisa mágica, é porque o nosso Espírito está orando. E o nosso Espírito, eu acho que vai falar português, inglês, vai falar a língua de onde ele veio. Eclesiastes diz que nosso Espírito veio de Deus e volta para Deus de onde veio o pó. E quando morre o pó, o corpo volta para o pó de onde veio, o Espírito volta para Deus de onde veio. Então o nosso Espírito veio de Deus. Agora no céu, ninguém fala inglês, português, espanhol, fala. O povo conversa no céu assim ou não? João descreveu o povo cantando, falando. Pega Apocalipse. João ouviu e viu os anjos, seus 24 pessoas falando, cantando. Ele tudo que ele viu e ouviu. Mas não é em português, nem em latim, nem grego. É uma língua falada nos céus. E quando o seu Espírito veio de lá para te dar vida, o teu Espírito só fala uma língua, a língua de onde ele veio. Por isso que quando nós somos vivificados no Espírito, nós podemos orar em línguas, porque o nosso Espírito passa a falar, não na nossa língua aqui, na língua de lá. Por isso que a nossa mente não entende, que é um idioma que nós não conhecemos. Então orar em línguas não é dom, é só oração de um Espírito vivificado. Então todo cristão vivificado no Espírito pode orar em línguas. É só romper com timidez, com medo, com a vergonha e começar. Reclassou e candelebas. Relabacabecunha de saia daquela beira e elevava os sonhos. Rubia candesai, candelebachou, candelebas. Rebade, candesi, ele candelaçou de casa. Sempre o que eu falei? Nem eu. Mas o meu Espírito ora de fato essa palavra do Senhor. Porque em mistério está com Deus. Pastor, não é dom, não pode ser dom, porque todo Espírito tem que falar a língua do que veio. Quem tem o Espírito aí dentro aqui? Meu irmão, se eu levantar a mão, eu vou ficar muito preocupado, porque se não tem Espírito, você está morto, você não está aqui. Quem tem o Espírito aí dentro? Fala aí, meu irmão. Tem o Espírito, ora. Segundo o apóstolo Paulo, ora de fato. Pastor, eu nunca orei em línguas para chegar a dom. Deus está restaurando muitas coisas aqui. Porque Ele está voltando. Eu quero que você saiba que todo ser vivo, batizado por Cristo e vivificado no Espírito, pode orar em línguas. Isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Porque se você tem alguém aí dentro que veio de Deus, fala a língua de Deus. Vocês são cidadãos dos céus. E não sou eu que diz isso, a palavra do Senhor.
Diga assim comigo, faz assim com a sua mão esquerda. Faz com a sua esquerda. E fala comigo, império das trevas. Agora, mantenha aí. E pega a sua mão direita. Fala, reino do Filho. Império das trevas. Reino do Filho. Agora, o que está na tua mão esquerda, você vai fazer o seguinte. Por isso que precisa ter o microfone de headset. Eu não aguento mais que esse trem aqui, me ajuda. Dia dos pais do pastor. O aniversário é dezembro, então lá você pode me abençoar. Assim, ó. Perto das trevas. Foi onde eu nasci. Onde eu estava. Diga, meu Deus, em Cristo, me transportou para o reino do Filho. Diga, nesse reino, eu não sou apenas um habitante. Eu sou ministro. Eu sou embaixador. Eu tenho autoridade dada pelo Rei do Reino para entrar, sair, edificar, destruir, para abençoar, vencer tudo o que pertence ao Império das Trevas. Vai fazer assim: Império das Trevas, Ministério da Letra. Diga, Reino do Amor, Ministério do Espírito. Diga, Império das Trevas, Ministério da Letra. Diga, Reino de Deus, Ministério do Espírito. A minha pergunta para você é: aonde você quer estar a partir de hoje? Você quer continuar sendo Você quer continuar servindo ao imperador do Império das Trevas? Não. Ou você quer servir ao Rei do Reino? Sim. O Império das Trevas te faz escravo. O Rei do Reino te faz sacerdote, ministro. Por isso você não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do medo. É por isso que eu posso olhar para um copo de álcool e ainda que eu possa achar que não tem problema beber, eu digo, eu não vou beber. Porque eu sou embaixador de um reino. Eu tenho escolha. O Senhor não vai me dominar. Eu posso olhar para uma porta de pornografia e dizer, eu não vou entrar, não vou clicar, eu não vou abrir, porque eu sou embaixador de um reino. E o meu reino me deu uma ordem, não toque em nada que não seja teu. Não cobiça a mulher do outro. Não destrua o templo do Espírito Santo, que é você. Volto a dizer que eu vejo um homem sem espírito de droga, de álcool. Eu falei assim, cara, sabe? Se ele soubesse o que é o corpo dele do Espírito Santo, se ele soubesse o preço que foi pago por ele na cruz, e quem ele é no reino, ele não seria escravo dessas coisas. Por isso que te separa os derrotados dos embaixadores. É o conhecimento. Interessante. Certa vez Jesus disse para os judeus assim: meu povo perece porque lhes falta conhecimento, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Esse Jesus não disse que o povo perece por causa do diabo, porque o que mais destrói o crente não é o diabo, é a falta de conhecimento. O seu maior inimigo não é o diabo, é a falta de conhecimento. Porque se você conhece, você sabe quem você é. Se você conhece a constituição do teu reino, meu irmão, o diabo está debaixo dos seus pés.
Mas meu rei é o rei dos reis. Sai desse culto com um bando de fé, meu querido. Sai desse culto com a certeza de quem você é no reino. Vai trabalhar amanhã com uma nova consciência que você está naquele lugar. Vai para a tua escola, volta para a tua casa. Não briga mais com a tua esposa, nem embaixador do reino de Deus, cabeção. Para de fazer isso. Para de envergonhar o teu rei. Honra ele na tua casa. Para de murmurar. Você tem acesso ao ouro e à prata. O teu rei é dono do ouro e da prata. Para de mendigar as coisas do mundo. Ser embaixador do rei mais poderoso da terra. Feche os olhos. Ele canta, ele passa, ele beleza. Ele canta, sube, caradeca, ele sube. Choro, sube, canta, ele sabe, ele canta, ele sube. Espírito Santo, revela-nos essa noite que nós somos em Ti. Revela-se ao teu povo quem eles são, Senhor. Revela essa noite, Senhor, quem eles são, Espírito. Que toda palavra de destruição que eles receberam, que toda palavra que eles receberam dos pais, avós, de autoridades, professores, muitas vezes eles não eram nada, não eram nada, que não prestavam, que essas palavras caiam por terra hoje e que eles se levantem nesse lugar como embaixadores e ministros de uma nova aliança. A aliança do reino do Filho do amor de Deus. A aliança do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Teu rio de vida. Aleluia. Diga, Senhor, como és fiel de Senhor, essa noite, eu saio daqui com uma nova consciência de quem eu sou no Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Diga, hoje eu entendo, porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Hoje eu entendo, porque é necessário nascer de novo.